O que Deus ministrou no meu coração através do louvor, através da oração do pastor Fernando. Deus ministrou no meu coração algo que eu preciso e que nós, como igreja, precisamos alcançar. Esse congresso diz que é o discipulado, o exemplo é maior. Eu gostaria que você tirasse os olhos de homens e colocasse os seus olhos naquele que é o único. E o meu coração, ele se contorceu, porque eu não estou sendo fiel como discípulo. Falta muito para ser um discípulo do Mestre. Abaixe a sua cabeça. Abra o seu coração nesse momento para aquele que quer que você se achegue, quer te ouvir, mas quer que você o ouça. Oh Senhor, nós precisamos muito de Ti, Senhor. Nossa vida muitas vezes é regada de direções humanas. E muitas vezes nós temos no nosso coração a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. Nós temos várias literaturas, mas Senhor, nada substitui aquilo que Tu falas, aquilo que vem do Teu coração. E nessa noite, meu Deus, como igreja, nós confessamos a Ti, meu Pai, que ainda estamos muito longe, e que nós precisamos, meu Deus, ser resgatados, para honrarmos o Teu nome, para sermos discípulos do Senhor, como foram aqueles os primeiros, como eles foram, Nós não queremos, meu Deus, andar como igreja, um para um lado, outro para o outro. Nós queremos ter o mesmo parecer. Nós precisamos ter isso. Precisamos caminhar nas pegadas do Senhor. Nós precisamos entender os Teus pensamentos. E clamamos agora pela Tua misericórdia. Venha através do Teu Espírito em nosso coração nessa noite. Fale conosco, Senhor. Leva-nos à Tua presença. Queremos Te ouvir. Queremos Te ouvir. Vem sobre nós, Espírito. Vem neste lugar.
Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, Jesus. Talvez você possa estar sentindo o que eu sinto. Talvez não. Mas eu sei que o Senhor quer falar contigo da mesma forma. Em nome de Jesus. Oh, Pai. Amém, amém. Pode acender as luzes aqui. Quando o pastor Fernando me convidou para esse congresso, eu comecei a orar, pedir a Deus, discipulado é algo, é complicado, né? Ser discípulo. Ser discípulo da maneira como nós vemos hoje. É quando a gente pega alguém para andar junto, e normalmente essa pessoa pega até os nossos trejeitos, né? Lembra lá, bebedouro? O pastor estava pregando, ele ajeitava assim a calça, né? Dali os discípulos dele, quando pregava também, ajeitava a calça, né? Então, a tendência é essa de você gerar alguém parecido com você, muito parecido, até na pregação. Às vezes o pastor principal não está na igreja, mas quem passa de fora pensa que ele está ali, porque aquele que está pregando é igual, mesmo tom, mesma tonalidade de voz, mesma colocação, mesmo jeito. Você está gerando uma cópia de você? Não, isso não é discípulo. Discípulo é quando você olha para aquele que criou todas as coisas, e ele investiu nesse homem que ele criou. Esse homem, infelizmente, ele não se tornou um discípulo, ele pecou. Mas aí, depois de muitos discípulos que não foram convincentes, não andaram, ele mandou o seu filho único. Esse sim, obediente até a morte, e morte de cruz. Mas ele se despojou da condição de Deus. Mas ele foi verdadeiramente o discípulo do Pai. E ele ensinou como deve ser. E ele detalhou os caminhos para o homem. E a primeira geração de seus discípulos, ele escolheu 12, mas além daqueles 12 havia muito mais. Muito mais. No dia de Pentecoste havia 120 ali. Além dos 12, mais 98. É isso, né? Matemática está certa? 98. Então haviam mais pessoas que caminhavam com ele. E aquele pessoal, depois de cheio do Espírito Santo, eles passaram a caminhar da forma como Jesus. E todos eles, aqueles 12, que eram os principais. Não sabemos da morte dos outros, mas daqueles 12, apenas um morreu de velhice, os outros foram mártires. Mártires. Será que eu e você teríamos condições de sermos mártires? O pastor Fernando falou sobre aqueles que perdem suas vidas ali em Alepo, em Mossul.
é difícil. E aqueles que estão ali, eles não negam Jesus como Senhor. E eles não têm estudo nenhum, não tem quem ensine humanamente, mas tem o discipulador que ensina espiritualmente. Por isso que eles estão firmes. Nós temos muitas informações. Eu fiz um esboço, um pequeno esboço, porque eu já estou com mais de 60 e eu esqueço algumas coisas, né? Então, a gente precisa escrever, não é? Muitas vezes você nem fala daquilo que escreve. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Você deve saber de cor esse versículo. Mateus capítulo 28, no versículo 18. Aleluia. Antes de lermos esse versículo, eu escrevi algo. Que discipulados são orientações bíblicas para a igreja que pratica o verdadeiro cristianismo, onde toda igreja deve se tornar discípula do Senhor Jesus. Toda a igreja é discípula de Deus, do Senhor Jesus. Mas nem todos são discípulos dele. Toda igreja deve ser discípula de Jesus, mas nem todas são discípulos dele. Nem todos, nem todas as igrejas. Assim, como na igreja primitiva, temos que ser discípulos para gerar discípulos. Todos os discípulos de Jesus geraram discípulos. Amém ou não? Todos. E Mateus capítulo 28 diz assim, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade eu tenho, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém ou não? Portanto, meu querido, Jesus está com você. Jesus está aqui nessa igreja. E Ele diz para você, diz para mim: eu vos dei autoridade, porque a autoridade que estava sobre Ele está sobre a igreja. Amém ou não? Toda autoridade, meu querido. Toda autoridade. E o que Ele pede aqui? Aliás, Ele não pede, Ele ordena. A coisa mais importante que existe para o Senhor Jesus são vidas. E o que Ele pede, o que Ele fala, o que Ele ordena aqui é ide. Primeira coisa que o discípulo tem que entender, que ele não pode ficar parado. Ele tem que ir. Ele tem que sair de uma zona de conforto. Senão vai ficar igual aquela ovelha gorda. Só come, só come. E não acompanha o rebanho, ela vai acabar ficando para trás. Jesus diz assim: ide por todo mundo, ide, fazei discípulos por todas as nações. Jesus quer que a igreja saia da zona de conforto, que a discípula dele saia da zona de conforto. Quantos querem sair da zona de conforto também ou não? Nós precisamos disso. Os discípulos, eles são seguidores, eles seguem, é uma pessoa disposta, é uma pessoa que disponível e quer fazer isso, e quer ser usado, quer ser ousado.
E uma das coisas essenciais para um discípulo, quando Jesus, no livro de João, capítulo 21, versículo 18. Abra lá, João capítulo 21, versículo 18. João capítulo 21, versículo 18. Todos abriram, amém? João 21, 18, não 18, 21. João capítulo 21, versículo 18 diz: em verdade te digo, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Esse texto está dizendo aquilo que é moço e aquilo que é velho. Quando nós somos um discípulo moço, nós pensamos da maneira como nós queremos, não é? Nós agimos da maneira como nós queremos. Nós damos trabalho ao nosso pastor, não é? Aqui não está falando sobre idade, e sim está falando sobre a sua maturidade espiritual. E nós damos trabalho. Eu dei trabalho. O pastor que hoje está até aqui em Bebedouro, o pastor Celso Prado, eu dei um pouco de trabalho para ele, porque ele falava que eu tinha um chamado, e que eu teria que seguir aquilo que a palavra está dizendo, mas eu não entendia isso. Eu achava que o Senhor, se eu tenho um chamado, então, amém. Não é? Vou esperar. E ficava numa zona de conforto. Ah, minha esposa está indo, ela está bem, então eu estou bem também. Né? Mas, é individualmente, olha. Quando eras mais moços, tu te cingias a ti mesmo. Você faz o que você quer. Às vezes uma direção que é dada, a gente não ouve, a gente não dá ouvidos àquilo que é dado, àquilo que é falado, né? Dirigido. E muitas vezes, de uma forma geral, os discípulos é a igreja, amém ou não? Toda igreja é discípulo, toda igreja. E muitas vezes o Espírito de Deus fala algo através de uma palavra, através de um cântico para a igreja, mas há algo que está fechado e que não consegue romper, porque você ainda é moço, ainda não rompeu no mundo espiritual. E esse texto mostra exatamente isso. Quando eras mais moço, tu cingias a ti mesmo. Comportamento, caráter e muitas coisas dessa forma. Você olha para a vida de Pedro, como o pastor Fernando disse, né? Pedro, ele era uma pessoa assim, talvez de impulso, né? Da mesma forma, quando Jesus foi lavar os pés dele, ele falou: não, aqui não vai lavar não. Não vem lavar não. O senhor não vai lavar meu pé. Até que ele tinha uma boa intenção. Mas Jesus disse para ele assim: ó, deixa quieto, né? Filho, deixa que eu lavo o seu pé, você não precisa falar nada, deixa eu lavar o seu pé. Às vezes o pastor Fernando quer lavar o seu pé, mesmo que tenha chulé, né? Deixa ele lavar, você não vai entender. E Pedro, ele ia a outro extremo. Jesus disse: não, eu tenho que lavar o seu pé. Eu acho que Jesus até falou de uma forma um pouco, né? Eu tenho que lavar o seu pé. Bom, vai lavar o pé, então lava a mão, lava o braço, lava a cabeça, lava tudo. Você vê, ele foi ao extremo. Ele era dessa forma. A sua imaturidade ainda.
Muitos discípulos são imaturos. Mas fala para o seu irmão que está ao seu lado: chega o tempo do amadurecimento. Chega o tempo da velhice. Meu querido, não quer dizer que a velhice é barba branca, cabelos brancos. Não. A velhice não é isso. Tem muitos jovens que já estão velhos espiritualmente. Amém? São discípulos obedientes e caminham dessa forma, jovens. E Pedro, ele nos dá um exemplo disso quando Jesus ressuscitou e quando ele foi, na época não tinha microfone, né? Ele foi falar para aquela multidão e ele só falou uma coisinha: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por isso, confessem os pecados. E a Bíblia diz que 5.000 pessoas aceitaram Jesus naquele momento. Todo o poder está sobre a igreja. Os discípulos dessa igreja podem multiplicar a qualquer momento esse rebanho, a qualquer momento, porque toda a autoridade foi concedida à igreja, através de Jesus. Amém ou não? Por isso nosso coração foi impactado muitas vezes através de uma oração: Senhor, eu não estou fazendo a sua vontade, eu não estou sendo um discípulo como tu queres que eu seja. Pequenas coisas, meu querido. Você não vê o mestre preocupado com templos, porque não ficará pedra sobre pedra. O mestre está preocupado com vidas, pessoas. E quem ganha essas pessoas são os seus discípulos. E nós vemos vários discípulos. Um discípulo que nem andou com o mestre, foi um dos maiores, aquele que ganhou muitas vidas para ele. Ele ganhou muitas vidas. O discípulo não pode fazer aquilo que ele quer. Eu achei uma frase interessante, que diz assim: o discípulo tem que pendurar uma placa na porta do seu coração, com os dizeres: sob nova direção. Oh, a direção daquele que está lá em cima, a direção daquele que habita em nós, a direção do Espírito Santo na nossa vida, meu querido. Põe a mão no teu coração e diga: Senhor, há uma placa aqui, está escrita: sob nova direção. É isso. O discípulo não pode caminhar segundo ele mesmo. O seu coração tem que ser totalmente envolvido pelo Espírito Santo para direcionar a sua vida. Nós temos que estar à mercê daquele que deu a sua vida para nós e enviou aquele que nos consola, aquele que nos tira toda dor, aquele que nos orienta, aquele que nos dá aquilo que precisamos. E nós precisamos dele aqui na nossa vida, e não é minha não. Você precisa caminhar com ele. Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Meu querido, você morreu para você? Será que morremos para nós mesmos? Paulo diz que morreu para ele, morreu. Porque ele diz: estou crucificado com Cristo. Eu não tive esse sentimento hoje, meu querido, por isso que eu estou dizendo isso. Eu preciso ser crucificado com Cristo. Nós falamos, mas tem que estar aqui, dentro, sentindo. Eu
estou crucificado com Cristo. Negar-se a si mesmo. Há uma nova direção. E o texto ainda termina dizendo, logo, já não sou eu quem vive, oh Jesus, mas Cristo vive em mim. Chegará o dia em que nós poderemos falar isso, meu querido. Não da boca para fora, mas assim como Paulo disse, assim na profundidade da sua alma, ele disse, eu já não vivo para mim mesmo. O discípulo Paulo, sem andar com Jesus, nós não precisamos caminhar com Jesus lado a lado, mas nós temos que caminhar com Ele no nosso coração, na nossa vida espiritual. E ele diz, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Amém ou não, meu querido? Esse viver que eu vivo é pela fé. A minha vida carnal é pela fé que eu vivo, porque eu enfrento minhas lutas, eu enfrento situações, eu enfrento barreiras, eu enfrento tentações. Nós enfrentamos tudo aquilo que o mundo tem nos dado, tem nos fornecido, muitas vezes quer nos tirar da presença de Deus. Esse é o enfrentamento, eu enfrento pela fé, meu querido. Não tem um que não lute aqui, se não for pela fé. O braço não consegue vencer. E é pela fé que ele diz, pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Paulo está dizendo que o lugar do discípulo não é estar sentado. Paulo está dizendo que o lugar do discípulo é na cruz. É na cruz. É lá. É onde submetemos nossa vontade, nossos desejos, nossos sonhos, nossas ideias, conceitos, atitudes. E quando colocamos tudo isso à vontade de Deus, o nosso mentor, o nosso discipulador, foi a cruz. É necessário que façamos isso. É necessário que nós estejamos dando as chaves do nosso coração para o Senhor. Eu vejo capítulo 9 de Lucas, no versículo 22 diz assim, 62, perdão, diz, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O livro de Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 6, diz algo, sempre me preocupa esse versículo. Que uma vez você tendo conhecido a graça, o poder do Espírito Santo, e se afasta, nunca mais torna. E esse versículo está confirmando isso. Uma vez você pegando no arado, uma vez, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Voltou para trás. Nenhum discípulo de Jesus voltou para trás. Somente aquele que já era predito. Judas voltou para trás. Mas tinha que ter aquele que seria usado para trair. Mas podemos olhar para Judas que ele voltou para trás.
deixou de ser discípulo. O fim dele foi terrível. A igreja não pode voltar para trás, meu querido. A igreja, ela deve permanecer fiel àquilo que ela tem ouvido, aquilo que ela tem sido discipulada, meu querido. A igreja perdeu muito. Hoje há uma só voz dizendo: nós temos que voltar. Nós temos que voltar ao primeiro amor, nós temos que voltar a ler Bíblia, nós temos que voltar a ser dirigidos pelo Espírito Santo, não por homens. O coração está sofrendo, meu querido, por causa disso. Porque Jesus ama o pecador. Eu não amo o pecado, mas Ele ama o pecador. Ontem nós estávamos falando sobre a dracma perdida. Estivemos com o pastor Rafael ontem. Aquela ovelha que se perdeu, meu querido, era 1% do rebanho. 1% do rebanho. 100 ovelhas, uma se perdeu. Estava no rebanho. Estava no rebanho. E ela se perdeu. Algum motivo, ela se perdeu. E aquele pastor deixou aquelas 99 sob cuidados. Estavam bem cuidadas. Estavam alimentadas. E foi atrás daquela 1%. A igreja discipulada pelo Senhor Jesus vai atrás de 1%. Nós temos que aprender a amar vidas. O discípulo ama. Você vê o caminhar de Pedro. Você vê o caminhar de Paulo, de João, de Tiago. Você vê o caminhar de João Batista, que não foi discípulo de Jesus. A igreja tem que caminhar, voltar a caminhar. Antes do Calvário, Jesus passou pelo Getsemane. Foi um lugar onde ele teve que tomar uma decisão, porque ele era homem, ele teve que tomar uma decisão na sua vida, definitiva, de não fazer a sua vontade, e sim a vontade do Pai. Essa decisão, nós vemos a sua agonia, seu sofrimento, e os discípulos, eles têm os seus momentos de dissabores, seus momentos amargos na vida. Os discípulos têm suas lutas, os discípulos têm a sua dificuldade de falar, de agir, seus sentimentos. Todos temos. Jesus teve seu sofrimento na cruz. Mas a palavra de Deus diz que ele não fez a sua vontade, sim a vontade do Pai, porque o seu coração estava com o Pai. Olha para o teu irmão. Diga: você é santo. E a sua morte é preciosa para o Senhor. É preciso ir à cruz, meu querido. Ser discípulo é ir à cruz. Negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz. Porque ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Sejam comigo. Esteja comigo.
O discípulo de Cristo precisa negar-se a si mesmo e repudiar a vida, fartar-se da sua própria independência, sair fora daquilo que o mantém, aquilo que o segura, aquilo que o prende. É negar a si mesmo, é fazer aquilo que está na vontade de Deus, não na nossa vontade. Olha, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Jeremias 10:23 diz isso. E Paulo diz no livro de Filipenses 3:8, sim, deveras considero tudo como perda. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu querido, não vale a pena a gente se firmar nas coisas que nós temos como homens. É claro que você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que crescer. Você tem a sua profissão, você tem o seu lar, você tem os seus bens. É claro que tudo isso Deus quer que você tenha. Deus quer te abençoar para que você tenha mais. Mas como discípulo do Senhor, que nada disso te prenda, meu querido. Nada disso te prenda. Quando você olha para aqueles discípulos do Senhor, Pedro provavelmente tinha lá uma empresa de pesca. Alguns barcos ele poderia ter ali, ele, o irmão dele, André, eles tinham uma empresa de pesca. Quando Jesus chamou Pedro, vem comigo, André, vem comigo. Primeiro foi André. André foi primeiro. André correu para Pedro e falou: Pedro, eu vi aquele que é prometido. E Pedro sabia quem era, porque eles tinham conhecimento do Velho Testamento, da história. Eles tinham conhecimento, porque eles eram judeus. Eles eram do povo de Israel, eles tinham conhecimento da história. Eles estavam aguardando o Messias. E André correu para Pedro e falou: Pedro, é esse o homem. E Jesus chama, larga tudo. Largaram a empresa, meu querido, largaram a empresa. Largaram a empresa para servir a Jesus, para andar com Ele. Glória a Deus, não a mim, mas glória ao Senhor. Eu já larguei uma empresa para servir a Jesus. Largamos, eu e Vera, largamos uma empresa promissora e fomos lá para a Bahia. Moramos ali 2 anos e meio. E alguns de vocês já conhecem a história. Por Jesus, meu querido. Pelas vidas ali. Hoje tem uma igreja com 70 pessoas. Aleluia. E um pastor local. Glória a Deus. Porque Ele é bom. Porque é Ele que faz todas as coisas. Estou de volta, estou aqui. Estou trabalhando outra vez. Nada me faltou, nada me tem faltado. Me formei depois dos cabelos brancos. Agora a barba também. Mas, por causa dEle. A palavra de Deus diz: deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, meu querido. O discípulo não tem justiça própria. É o Senhor que justifica. A igreja é justificada pelo Senhor Jesus. Nós somos justificados pelo Senhor. E é isso que importa. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos querem conhecer isso? Não somente de ouvir, meu querido, mas aqui dentro. Viver isso, meu querido, não é fácil, mas é viver isso. A igreja precisa viver isso. A transformação da nossa mente, a transformação da mente, daquilo que nós aprendemos como sistemas, como jeitos humanos. Nós precisamos ser transformados, retornando à velha maneira de ser discípulo. Vendo a palavra, caminhando com a palavra, admirando o Senhor. Mas tudo isso, primeiro nós temos que nos negar a si. Depois, nós temos que tomar a nossa cruz. A cruz é o destino de todo discípulo. Fala para o seu irmão, a cruz é o destino do discípulo. Pois lá é que a gente morre para nós. É lá. É na cruz que nós vamos deixar o nosso eu. É na cruz que nós vamos deixar os nossos temperamentos, nossos caprichos. É na cruz que nós vamos deixar o velho homem, a velha natureza. Muitas vezes já ouvimos isso, velha natureza, nova natureza, natureza divina. Mas a velhona ainda continua lá. Fala para o seu irmão, você precisa ir para a cruz. Deixar ali o velho homem. Verdade, meu querido. Transformai-vos. Os discípulos de Jesus, quando Jesus chamou e ele mostrou ser o exemplo maior de caráter, de amor, de bondade, de orientação. Quantos acham que Jesus aconselhou o casal aqui? Eu acredito que sim. Mas ele nunca foi casado. Mas ele sabia. Aconselhamento. Os discípulos passaram a ser pessoas que aconselhavam. Quando Pedro disse, olha, nós vamos permanecer na palavra, na oração. E o serviço de governo da igreja fica com os diáconos. Foi ali que foram criados os diáconos. Mas aqueles que se dedicaram, que estavam mais próximos de Jesus, andando com Ele, aprenderam a liderar. E eles foram separados para orar, interceder e adorar. Meu querido, a igreja está voltando a isso. Eu estava compartilhando com o pastor Fernando agora, antes do culto. Nós vamos voltar a orar, interceder e adorar ao Senhor. A igreja precisa disso novamente. Precisa ser restaurado a isso, aos primórdios, ao primeiro amor. Mas para isso nós precisamos ir à cruz. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 2. Olha o que diz Paulo, complementando aquilo que a gente já leu.
É o mesmo versículo, ele diz, depois que ele tomou a sua cruz, ele diz, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e deu a si mesmo. A convicção, meu querido, de que Jesus é vida na nossa vida, e que nós vamos à cruz e entregamos a nossa vida ali, nós recebemos isso que Paulo recebeu, e é isso que a igreja tem como herança de Cristo, uma nova vida, uma vida totalmente voltada a Ele. Você vai viver pela fé na carne, enquanto o seu tempo de vida é estabelecido ainda. Mas a sua vida espiritual com Jesus não é a mesma. Porque a carnal foi para a cruz. Amém ou não? Quantos estão entendendo? Amém? E a terceira coisa, nós temos que seguir a Cristo. Jesus disse, depois de glorificar, disse isto para que significa com gênero na morte de Pedro, havia de glorificar a Deus. Depois que ele falou isso, ele disse, segue-me. Quando nós passamos de moço a velho, Jesus fala, você pode me seguir agora. Segue-me. Segue-me. Seguir quem? Seguir aquele que é o exemplo. Seguir aquele que determina. Seguir aquele que nos orienta. Seguir aquele que é o discipulador. Seremos discípulos quando nós seguimos a Jesus. O sentido é que todos deveriam imitá-lo, obedecê-lo, para viver como ele viveu. Vencer a sua carne na cruz, dizendo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. E quantos podem dizer isso essa noite, amém? Você vai falar isso? Você está fazendo algo com Deus? Vai estar falando com Deus nessa noite? Eis-me aqui, Senhor. Que não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Eu quero ser discípulo do Senhor. Eu quero ser discípulo do Mestre. A igreja é discípula. Amém ou não? Vamos fechar nossos olhos agora. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está aqui. Te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor. Te louvamos, meu Senhor, porque tudo o Senhor sabe, tudo o Senhor vê, tudo o Senhor faz, segundo a tua vontade. Nós entendemos, Pai, que ser discípulo verdadeiro, como tu nos mostra através da tua palavra, é muita dificuldade, é difícil. É difícil caminhar contigo, meu Deus. É difícil dizer a ti, Senhor, eis-me aqui, esvaziando-nos de tudo, de todas as coisas, indo à cruz. Negar-se a si mesmo. Como é complicado isso, meu Deus. Mas assim como disse o profeta Jeremias, não cabe ao homem determinar o seu caminho. Nem ao que caminha o dirigir dos seus passos. Na verdade, Pai, nós muitas vezes, mesmo conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo a verdade, nós determinamos o que queremos fazer, nós determinamos aquilo que nós queremos viver.
esquecemos de Ti. Nós precisamos colocar Jesus acima de nós. Entendemos, meu Pai, que quando nós seguimos a Ti, nós temos uma outra identidade. E nós precisamos adotar essa identidade nova. Estar totalmente à disposição do Senhor. Oh, meu Deus, como é difícil isso. Por isso pedimos perdão a Ti, Senhor, se nosso caminhar não tem sido como Tu queres, se nós não temos sido discípulos verdadeiros, se nós não temos seguido o exemplo, aquele que é o exemplo, aquele que é verdadeiro. Senhor, se nós como líderes não temos, nós criamos um método de discípulos, de discipular. Quantos métodos existem, meu Pai? Usamos até mesmo alguns versículos de como faz isso, como faz aquilo, e muitas vezes exageramos, dizendo para os nossos discípulos: você tem que lavar o meu carro, você tem que carregar a minha pasta, você tem que me servir um café. Senhor, nós fazemos a confusão de discípulo e de servo, de empregado. Não. Jesus não ensina isso. Jesus ensina aos seus discípulos: ide por todo mundo pregar o Evangelho. É isso. Ele somente ensina que nós temos que levar a palavra para aqueles que não têm a palavra. Ir por todas as nações. É isso que Ele quer. E Ele ensinou os seus discípulos. E até mesmo Pedro, que estava fincado em Jerusalém, ele saiu de Jerusalém. Felipe foi para a Etiópia. Muitos foram para a Ásia, sul da África, Europa. Meu Senhor, os seus discípulos foram espalhados para todas as nações. E a igreja muitas vezes fica embutida nas quatro paredes, meu Senhor. Que discípulos nós somos? Nós temos que reaprender tudo isso novamente, entender que o discípulo deve sair. Não fique. Leve a palavra fora das quatro paredes. Leve a palavra para o vizinho, para o amigo, para aquela família que nunca ouviu falar, ou que há uma resistência. Mas não fique sozinho, não fique fazendo a tua vontade. Porque se Jesus tivesse feito a vontade dele, ele não teria ido à cruz. E se nós fazemos a nossa vontade, nós não vamos à cruz. Entenda isso. Entenda, o exemplo foi para a cruz. Nós temos que ir também, meu querido. Porque você foi chamado para isso. A palavra do Senhor diz: porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. Oh Jesus, oh meu Deus, precisamos tomar uma posição.